A partir de agora, no painel FEMA, inquietações. Espaço para questionar sobre estar, sobre ser. Débora Knebel e Cláudio Miro, sorriso no quadro Inquietações. Apresentam pra você pautas e discussões. Temas do cotidiano, o nosso humano jeito de ser, fazendo você pensar, indagar. Por quê? Inquietações, nosso programa no ar. Rádio FEMA. 11 horas e 14 minutos, 11h14, você acompanhando pela 106.3 o painel FEMA e o quadro Inquietações, junto comigo aqui a querida amiga Débora Knebel, e nós vamos falar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre bullying, que pode acontecer em diversos espaços, em diferentes espaços, nas escolas, nas redes sociais, inclusive em família, muitas vezes escondidinho nas brincadeirinhas simples, aparentemente, mas que podem então trazer sequelas e efeitos que muitas vezes a pessoa que praticou de forma talvez intencional não saiba, mas o quanto isso vai afetar o outro. Débora, você escolheu esse tema importante para conversar hoje e realmente ele se faz necessário falar sobre o bullying. E, inclusive, que há algum tempo atrás, a partir de um certo momento, começou a se falar disso, mas que existiu a vida toda. E ninguém sabia, e ninguém falava, ninguém via como problema, e estava acontecendo problemas entre nós, na sociedade, no seio familiar, no ambiente escolar e no trabalho, e ninguém sabia disso. É isso, Débora? É isso mesmo, Cláudio Miro. Bom dia a todos, bom dia a todos que nos escutam. Cláudio Miro, agradeço a tua introdução, muito importante essas tuas palavras e considerações. Tu fez uma busca aí, né, num panorama não só nas escolas, mas tu tá falando das relações humanas e das relações familiares, né? E essa semana, né, a semana do combate ao bullying nas escolas, a gente quis aproveitar o nosso momento da educação e poder trazer um tema que é tão importante, porque ele é um fenômeno social, ele é um fenômeno humano, né? Então, hoje em dia nós estamos vivendo uma transformação do laço e do pacto civilizatório, onde a gente está vendo muitas transformações e muitas dificuldades, né, nessa sequência. Exato. Essa dificuldade nas relações está bem presente, né? As dificuldades das compreensões, as dificuldades nas relações, e a gente está vendo que, né, as pessoas precisam tirar um tempo para poder pensar e se inquietar, como tu disse, que é o nosso propósito aqui, né? Então a gente precisa poder pensar enquanto sociedade, enquanto escola, enquanto família, enquanto cidadãos de uma sociedade, onde todos nós temos a nossa responsabilidade. E nós sabemos que aí o bullying, né, ele é algo que vem aparecendo com uma frequência muito grande, que nem tu disse. E aí eu faço uma pergunta no sentido que todos possam refletir. Quem, em algum dado momento da sua vida, né, não tenha sofrido o bullying, né, nas escolas, nas relações humanas como um todo, e que marcas que isso, né, fica em cada um de nós. Então acho que esse é uma primeira inquietação, aonde se cada um vai poder fazer um resgate, acredito que muito rapidamente a gente se lembra de situações dolorosas e difíceis, e que podemos pensar muitas vezes que depois de tantos anos elas ainda se fazem presentes nas nossas vidas, e a gente lembra com detalhes. Exato. Não é mesmo? Bom, Débora, vamos voltar no tempo assim e tentar identificar em que momentos aconteceu o bullying contra alguém e de repente quem o praticou não sabia que estava fazendo um mal para o outro. Sim.
Tu traz, assim, um aspecto bem importante, onde tu já começa ressaltando, Claudio Miro, né? As relações humanas e as dificuldades dessas relações humanas, né? Essa constituição agressiva nossa, né? E não só agressiva, mas inconsciente. Inconsciente. Nós temos que né, nos remontar que, como tu falou, essas questões, qual é a nossa forma de que o nosso inconsciente apareça? Como é que a gente sabe que nós temos inconsciente? Nós temos inconsciente quando aparecem os nossos sonhos transformados, modificados, cheios de conteúdos enigmáticos, tá? Aonde eu quero dizer algo para ti, mas eu digo outra coisa. Eu troco, eu faço um lapso. Certo? Ou eu esqueço, simplesmente eu esqueço de algo que estava muito presente e eu precisava dizer ou precisava fazer e eu esqueço. Os meus esquecimentos, certo? E eu também, quando vou me relacionar com as pessoas, eu faço brincadeirinhas que a gente chama, né? E que muitas vezes elas são, como a gente diz, de mau gosto. Né? São provocações aonde a gente manifesta algo que a gente gostaria de dizer, só que a gente diz de uma forma transformada. E através dos nossos sintomas. Então, tem várias formas que o nosso inconsciente ele vai aparecendo. E nessa relação que nós vamos estabelecendo a partir da nossa constituição psíquica, que é o que a gente vem falando há muito tempo aqui, né? O processo da constituição dos bebês, a importância, a atenção, a primeiríssima infância, que são os bebês pequenos, as crianças pequenas, né? Essa construção que vai se fazendo. Então, nós temos pontos específicos aí. Exato. Tá? O bullying, ao contrário de outros problemas, a dor do bullying, eu tenho uma dor na perna, no joelho, na unha encravada, dor de cabeça. Tu não vê ela, mas eu tô dizendo que está me doendo. Mas a dor do bullying, ela não é invisível. Não, Claudio Miro, ela não é invisível e ela é né, uma dor muito intensa, muito difícil e prejudicial para todos nós seres humanos, né? Porque ela é uma dor que nos mitiga, né? Que nos humilha, que nos despreza. E isso tudo tem uma consequência muito grande na nossa vida, na nossa estima, né? Exato. Ou na nossa autoestima, na nossa capacidade de confiança em si, na capacidade dos nossos potenciais. Porque ela nos afasta, ela nos isola, né? Porque quem sofre bullying, ele vai buscar essa dor que está ali presente, por isso que ele vai se afastar, ele vai sofrer em silêncio lá, mas o outro tem que, dentro das relações, perceber que algo tem de errado ali, né? Porque essa dor, além dela não ser invisível, porque vai ter esses atos, esses gestos de como se estivesse gritando por socorro, também vai deixar sequelas, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E isso tem uma interferência muito grande num momento muito, muito importante de constituição, que é a infância e que é a adolescência, aonde muitas coisas se constroem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e todos nós estarmos muito atentos a esses acontecimentos, porque isso tem um efeito nefasto na vida de todos nós, né? Na nossa formação e das nossas capacidades. O bullying aí, ele tem um processo, né, que a gente chama de ativo e passivo, agressor e agredido. Que isso tem a ver com a nossa constituição narcísica, nossa constituição narcísica de identificação. Aquilo que nós vamos recebendo na nossa vida e o que nós vamos fazendo com aquilo que a gente recebe. E esses aspectos, tanto para o agredido e para o agressor, né, são raízes psicológicas que estão em jogo. Raízes de identificação, né, com o que eu me identifico. Eu me identifico, né, as situações e os conflitos acontecem para todos nós, né? Todos nós somos frutos de conflitos psíquicos.
né? E aí vem o que cada um vai fazer com eles. Todos nós temos, que nem aquele ditado, problemas todos temos. A diferença é o que cada um vai fazer com eles. Exatamente. Né? Esse é o diferencial. E aí a gente tem um ponto que a gente pode pensar muito bem, o bullying, né? Nós vamos agredir ou nós vamos ficar passivo e receber essas agressões? Revidar, né? E isso. Ou ficar numa posição aonde eu me coloco para ser humilhado e desprezado. Ou se eu sou aquela pessoa que agride, que humilha, que despreza, né? Em que momento que dá para perceber a gente como ser humano de que a brincadeira ficou séria, no sentido de não é brincadeira, eu estou fazendo mal para o outro com a minha brincadeira. Porque assim, ó, o bullying nos ambientes, ou é o colega daí fazendo uma piadinha pela aparência, pelo corte de cabelo, por algum detalhe do jeito de ser da pessoa, na questão de estética, e aí vai, né? De que maneira que a pessoa pode ver que está sendo um agressor, está agredindo com a brincadeirinha que ele acha que eu sempre fiz brincadeirinha assim, tá tudo bem, e o outro não está bem. Como é que dá para diferenciar, se é que dá para diferenciar, dizer que não, foi só uma brincadeirinha? Qual é o limite da brincadeirinha? O limite é até onde vai, né? Aí essa linha tão difícil que a gente fala, né? Porque qual é as referências que eu recebo da minha educação, né? E o que eu vou recebendo desde muito pequeno, né? Porque às vezes simples brincadeirinhas, né? Para algumas pessoas, é só uma brincadeirinha, né? Mas ela tem uma raiz agressiva e que hoje nós temos uma cultura que está com muita dificuldade de poder realmente entender o limite, né? Que às vezes uma simples brincadeirinha, ela tem uma raiz agressiva, sim, né? Vem da forma como a gente vai conceituar ela. E isso tem muito a ver com o que a gente vai recebendo e vai construindo dentro da nossa família, dentro das nossas relações, a partir do momento aonde os avós, os pais vão dizendo, olha, fulaninho, isso você não pode fazer. Porque você não está apenas, né, as pessoas acreditam ou pensam que um ato de agressão é um ato físico. Não, o ato e a fala, ela agride às vezes muito mais, ela marca muito mais. E isso é uma questão de construção, a construção da educação, do valor, do respeito, do cuidado com o outro, do cuidado humano. Como Freud disse aqui, né, e a gente trouxe várias vezes, Cláudio Miro, que o desamparo primordial do bebê são as fontes dos motivos morais. É por um bebê estar desamparado e um adulto, né, que está ali, poder fazer o que quiser com esse bebê, ele não faz. Ele cuida, ele acolhe, ele dá colo, ele dá carinho. Então, quais são as nossas fontes dos nossos motivos morais? E o que a gente recebe e o que é transmitido a partir disso? E o bullying, ele é um reflexo de uma transmissão, e ele é um reflexo do que cada um faz, não só de uma transmissão, né? Mas do que cada pessoa, cada criança, cada adolescente, né? E aí cada família também se responsabilizando por essa criança e se responsabilizando por esse adolescente, o que cada um faz mediante a esses acontecimentos, né? Porque existe um sofrimento. Essa criança e esse adolescente, ele está sendo agressor ou ele está sendo vítima, é porque existem conflitos e existem dificuldades. Eles estão em sofrimento e eles precisam de ajuda, eles querem demonstrar, eles querem mostrar, né, através dessa agressão, que algo não está bem e que algo precisa ser contido. Não só contido, mas precisa ser compreendido o que se passa, né,
no interno, no íntimo, no psíquico de cada um que está sofrendo, tanto para quem recebe quanto para quem agride. Qual o impacto psicológico e também, digamos assim, emocional que fica numa criança e numa adolescente que sofre o bullying com uma certa frequência? Porque muitas vezes acontece isso, e já ouvi relatos de pais em que lá na escola, até se tocar que estava acontecendo, até ter a criança contar, ou até se descobrir que o seu jeito de ser estava diferente porque tinha algo. Quando se percebeu isso, então foram muitas as vezes. Por um ou por uma turminha que vai na onda, né? Isso. Sabe como é que é? Tem um grupo ali. Quais são os impactos assim, emocionais e psicológicos que esta criança, esse adolescente vai estar sofrendo? O que acontece? Cláudio Miro, os impactos eles podem ser muito danosos e profundos a partir do ponto aonde a gente fala sobre o traumático, né? O traumático, ele não vem num golpe só, mas ele pode vir em vários e pequenos golpes. Quando o outro, tá? O altero, aquele adulto que precisa fazer uma intervenção, ele não comparece. A lei simbólica, a lei humana, aonde a sociedade, a escola, a família, o entorno não faz o corte e diz: deu, chega, vamos falar sobre isso, vamos pensar sobre o que está acontecendo. É quando a escola se cala, é quando a família se cala, né? E não está atenta, muitas vezes pode estar em dificuldade também e precisando de ajuda. Né? As crianças muitas vezes não trazem, algumas trazem o que acontece e vão trazendo, aconteceu isso, e aconteceu de novo, e aconteceu de novo. E cadê, né, o papel da lei? Da lei que precisa vir e fazer o interdito, mostrar os limites e que esses tipos de coisa não se faz. Se resolve, né, de outra forma. Com a escuta, com a fala, a escola abrindo para debates, discussões, colocando essas crianças e esses adolescentes a poder pensar e falar sobre esses temas todos, né? Exato. Onde a família se implica na escola, né? E na família, né? Isso, porque o que acontece? A escola, ela acaba se tornando o local, o palco, né? Aonde essas questões aparecem. Porque é ali que é a vida, né? Uma grande parte da vida das crianças e dos adolescentes são na escola, onde eles se relacionam com os seus mestres, né? Que são seres de alteridade, que a gente diz, que estão ali para ensinar e que precisam ser respeitados, né? O respeito, ele é mútuo de ambos os lados. E a criança, ela precisa estar em conexão nessa tríade escola, né? Criança, adolescente e família, para poder entender o que é que está se passando, que esses atos e esses acontecimentos que são sociais, que sempre existiu, como a gente falou. Exato. Né? E hoje ele ganha esse nome. Então, assim, por que essas coisas estão acontecendo? O que está acontecendo com essa criança e com esse adolescente, né? Para estarem desta forma, enfim, pode ser por vários motivos. E geralmente tem a ver, né? Com diferenças, com ser diferente, por não ser todos iguais. Que tenha muito a ver com as questões das diferenças. E que nós somos compostos por diferenças, nós não somos iguais. E um detalhe, né, Débora, o que aconteceu é que com o advento da internet e a criação e a popularização das redes sociais, o bullying do dia a dia, do cotidiano, do ambiente escolar e da família, no trabalho, ele se ampliou nas redes sociais. E ganha um nome chique, né? O cyberbullying. Cyberbullying, né? Então,
qual é a atenção? Quer dizer, olha só a dificuldade de muitas vezes a família observar o seu filho e compreender que ali tem um problema. Se não bastasse isso, tem as redes sociais e também a prática do bullying por ali. Como cuidar disso? Como os pais devem se comportar ou se portar em relação a essa janela aberta do qual o seu filho está exposto na questão do bullying? Essa é uma preocupação muito grande. Bom, então como essa dificuldade ela foi intensa, precisou vir uma lei primeiro para barrar o uso de celulares pelas crianças das escolas, né? E que é recente, né? Que é recente. Nós estamos vivendo muitas transformações que são recentes e que a gente não tem receita, né, para tudo. E essa questão de limites, cada família vai precisar construir, porque na verdade a internet virou um campo aberto, né, aonde as pessoas podem fazer e falar o que querem, o que bem entendem. E as coisas não são assim, né? Elas não podem ser assim. Isso é prejudicial para a humanidade, isso é prejudicial para todos nós. Então, a partir que não tem uma lei simbólica, né, na internet que vá barrando essas questões, fica muito difícil. E aí nós, né, nós pais, cidadãos, precisamos criar e poder pensar sobre isso, né? Evidentemente, nós temos a lei do Ministério Público, né? Nós temos a lei 14.811/2014, que tipifica a intimidação sistemática, presencial ou virtual como conduta criminosa, né? O bullying pode ser punido com multa se não houver crime, né, mais grave. E o cyberbullying tem pena de 2 a 4 anos de reclusão, além de multa. Então, isso é uma manifestação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, né, aonde publica essa semana também aí um vídeo nas redes sociais para falar sobre o combate ao bullying. Aquele vídeo e ao cyberbullying do Ministério, aquele vídeo foi forte. Foi marcante porque faz a gente pensar, né? Sim. A maneira que se colocou da sala de aula, na ausência de alguém ali naquela classe, e fazendo essa relação de que essa pessoa está sofrendo bullying, por isso que não está ali, ou porque tem algumas coisas que acontecem e os números são alarmantes no país, né? Antes eu perguntei sobre a questão dos efeitos psicológico e emocional, né, a respeito de quem sofre o bullying, né? Muitas vezes acaba em tragédia, né? Muitas vezes acaba quando não se vence, né? Quem está sofrendo bullying e que não vence aquilo ali vai ter uma reação e às vezes uma tomada de decisão que é triste, deixa uma família enlutada porque tomou uma decisão ali, porque já estava cansado de gritar em silêncio, né? Sim, Cláudio Miro, nós temos, além do baixo rendimento escolar, das dificuldades de aprendizagem, né, nas questões assim com a autoestima e na construção de si, na construção do seu ego, que fica prejudicado, né? Nós temos situações como tivemos até pouco tempo atrás, morte, né? Além do suicídio, morte, onde crianças e adolescentes atacam e agridem, né, levando à morte um outro companheiro de escola, né, por não ter cedido a pressões, por não ter feito o que foi exigido. Então, nós estamos num momento muito crítico, muito complexo, né, não só com a educação, mas enquanto seres humanos. Exato. E aí nós precisamos de que a lei venha, né, e estabeleça limites e regras e punição. Isso é importante, mas o que eu quero alertar vocês é que nós precisamos compreender essas raízes, né? Não adianta só punir, certo? Nós precisamos nos inquietar, nós precisamos pensar sobre e nós precisamos agir frente a isso.
Ações precisam ser feitas, porque os dados são alarmantes, as situações são extremas de crianças e adolescentes estarem se matando nas escolas, nas ruas. Isso é algo muito sério e que é uma responsabilidade de todos nós enquanto sociedade civil. E não tem classe social, porque olha só, o cyberbullying na escola em São Paulo, uma escola da alta classe, da elite, expulsou 35 alunos porque eles usavam um grupo de WhatsApp para então a prática do bullying. E era muita agressividade, racismo presente, de todas as formas. De formas de destruição. Exatamente. Né? E fazendo apologias e fazendo, cometendo bullying e adolescentes e jovens de um poder aquisitivo muito grande, porque estavam em escolas caríssimas, ou seja, de uma elite paulistana, e eles estavam praticando isso. Só para dizer que, então, está na sociedade, não diz respeito a uma classe social, à cor da pele, à religião. É o ser humano que não percebeu dos limites, dos exageros, da forma de agir em relação ao outro, de olhar para o outro. E os números, em 2024, o ano passado, mais de 121 mil casos de bullying foram registrados no país. E tu imagina os que não são registrados. Tem escolas que não registram. Exato. Então, esses são os casos registrados. Então, realmente é alarmante, é preocupante, né? Então, a gente traz aqui para nossa sociedade civil, para a comunidade de Santa Rosa e região que nos escuta, poder pensar e se inquietar, né? E não só se inquietar, em poder agir, auxiliar frente a essas questões que estão tomando proporções assustadoras, porque a todo momento a gente tem registros de muitas situações e isso é muito, digamos, de muito fácil acesso, a internet está aí, né? E daí a gente pensa assim, o que a gente não tem, né? O que está para baixo do iceberg. Né? A ponta do iceberg é aquilo que aparece e a maior parte do iceberg é aquilo que está para debaixo do oceano, aquilo que a gente não enxerga, né? E como nós falamos antes, né, sobre a questão de a decisão, a tomada de decisão para dizer basta para aquilo que a pessoa estava vivendo, né? Foi um fim trágico. Teve também casos. É bem delicado de falar sobre isso também, né? Mas teve um caso no Rio de Janeiro, do qual uma violência, uma agressividade em uma escola do Rio, e cujo agressor era um ex-aluno e que ele viveu essa triste experiência de sofrer bullying naquela escola. E ele retorna um tempo depois. Olha só as sequelas que fica, né? Porque um tempo depois ele teve a coragem, entre aspas, até não gostei de ter dito a palavra, mas tudo bem. E ele tomou uma decisão e ele partiu para a escola para agredir quem lá estava e quem talvez, e alguns que foram atingidos pela ação violenta dele nem tinham a ver, mas ele foi para, de certa forma, se vingar do que fizeram com ele, né? Então, para ver como a gente não tem noção do sofrimento, da dor que está sentindo quem está sofrendo ou sofreu bullying. Isso que tu tá trazendo é muito grave, né, Claudio Miro? E a gente vê em várias formas de relações. Freud chamou isso da identificação com o agressor. Né? Por ter sofrido uma humilhação, um rechaço, isso ficar guardado dentro de mim, não elaborado, né? Como a gente disse, fica no inconsciente. Em um dado momento, numa oportunidade, ou criada essa oportunidade, né? Aquilo que não foi possível ser escutado, aquilo que não foi possível ser compreendido, passa ao ato, vai à vingança e ao ataque, para que o outro sofra a mesma dor ou pior do que eu um dia lá, né, no meu passado sofri, aonde não pude ter um espaço de escuta, um espaço para poder simbolizar a escola como, né, um órgão potente de poder auxiliar, a família de poder estar atento ao que está acontecendo, ao que aconteceu, né, e poder dar vazão
abrir espaço para que essas questões possam ser repensadas, para que não sejam colocadas em ato, né? Então, isso leva a consequências severas, porque se isso fica, esse adulto, né? Daí vamos pensar no adulto que ocupa um espaço em uma empresa, que ocupa um espaço no seu local de trabalho, né? Em algum dado momento, algo acontece e isso vai gerar o quê? Vai gerar ataque direto ou até mesmo indireto, né? Que a gente diz que tem coisas que aparecem, mas nítido um ato desses, né? É a busca pelo olhar, aonde eu coloco para que os outros enxerguem a minha agressão, a minha raiva, o meu ódio em relação às coisas da vida, em relação às coisas que acontecem no mundo, né? E essas agressões que são mais veladas, né? Que estão aí nas relações, que são destrutivas e que muitas vezes ficam mascaradas numa relação ativo-passivo, aonde eu, para mim, por exemplo, né? Vou pegar um exemplo cotidiano, assim, de trabalho, de emprego. Vou sofrendo agressões, me fico numa posição de vítima, né? Preciso do meu trabalho e acho que aquilo ali, né? Aquele local é o único espaço. Vou recebendo humilhações, vou recebendo agressões, né? E aí, a constituição dessa relação. Agressor e vítima, né? O ativo e o passivo, que ficam aí questões muito complexas que precisam ser pensadas. Então, tu vê a consequência que isso vai tendo na vida do ser humano. 11h45. Neste momento, em algum lugar, alguém está cometendo essa agressão. Em algum lugar, nesse mesmo instante, alguém está sofrendo bullying. Débora, nesse momento tem alguém nos ouvindo e que de repente passa por isso todos os dias. Está lá isolado, triste, com medo de enfrentar, não sabe o que fazer, não contou para ninguém e está lá de forma isolada. O que dizer para essa pessoa? O que dizer para a família que também está passando por isso e sabe do problema? O que você diria então para esse cidadão, adolescente talvez, que está sofrendo, passando por esse momento e que não tem coragem de falar com alguém sobre isso? Existem muitos meios de ajuda. Nós estamos hoje com muitos centros de acolhimento, né? Nós temos o atendimento aí pelos programas da Fundação da Saúde, nós temos os CAPs, nós temos locais de escuta, existem fontes, existem grupos que estão dispostos, tem o Disque 100, né, para fazer denúncias, tem locais de apoio para poder ligar e poder pedir referência ou ajuda. Hoje existem vários meios, existem locais de estágios, de cursos de psicologia. Então, existem vários grupos que, de alguma forma, podem oferecer ajuda, né? Então, precisa sair dessa posição passiva, em primeiro lugar, né? E estar aberto a receber essa ajuda. Porque muitas vezes as pessoas não estão. E aí, as coisas, elas complicam, né? E aí, se mantém nessa posição, porque existem pessoas, né? Existem formas e escolhas de se viver aonde eu fico em silêncio. Eu deixo assim. Por quê? Porque muitas vezes eu preciso me colocar no lugar de vítima ou eu preciso ocupar esse lugar de destrutividade. Então, isso é uma coisa importante para as pessoas pensar. Tem pessoas que relutam em poder buscar ajuda. Existem muitos lugares que a gente pode encontrar ajuda, né? A questão é poder não se identificar e não ficar preso a essa posição, que é uma posição destrutiva, e aceitar a destruição, o desvalor, né? Aí, como se não tivesse algo que pudesse ser feito. E existe. E há. A família consegue perceber em casa que seu filho é um agressor? Sem ter vindo bilhete da escola, ela consegue olhar para essa criança para chamar
pro canto e conversar, dando orientações de que não haja assim? A família do agressor consegue notar isso? Assim como há essa dificuldade muitas vezes de entender que aquele menino, aquela menina chegou da escola, aquele jovem chegou do trabalho, chegou da faculdade e sofreu mais uma vez momentos do bullying, dessa violência que machuca a alma e entra calado. A família consegue notar isso? Me responda você, Cláudio Miro. Você está extremamente alinhado e afiado hoje. Muito ativo aí nessa posição, né, de transmissão. Acho que a família não consegue notar. Os pais não conseguem perceber, porque eles não veem no filho aquele menino cujo um dia desses veio o bilhete da professora alertando do mau comportamento. A família não vê isso, porque muitas vezes daí chega do portão para dentro é o filhinho da gente e que chega ali todo feliz por mais um dia. Não consegue notar. Porém, a família tem que ter esse olhar de educadora e perceber nas brincadeiras do filho, quando tem alguém ali, e dizer, não fala dessa forma, não fala nesse tom, é teu amiguinho. Não, mas nós estamos brincando. Corrija isso. Eu acho que a família pode, nesse momento, corrigir a forma de ser dessa criança, desse adolescente, né? Tu sabe, Cláudio Miro, que Freud, ele diz mais ou menos algo assim, que os filhos, né, eles são representantes narcísicos dos pais, daquilo que um dia os pais não conseguiram ser ou fazer, né? Então, como cada pai enxerga os seus filhos, né? E o que é real daquele filho. Então, o que eu quero enxergar e o que muitas vezes é difícil para mim enxergar. Ou até mesmo o que eu não quero enxergar. Não quero. Né? Então, eu penso que às vezes é difícil, né? Tem situações que são mais complexas, mas que na maioria das vezes os pais, eles enxergam sim. E muitas vezes eles não sabem o que fazer, ou muitas vezes eles acham que tem que ser assim mesmo. Né? Então é uma situação complexa, que exige reflexão, né? Exige uma tomada de contato com a realidade, né? Do que realmente está acontecendo, porque quem quer ver vai atrás, né? Vai ver, opa, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Porque né? dá para o pai e a mãe conversar com o filho do tipo, a partir de uma notícia, de uma ocorrência que saiu na mídia, e dizer para o filho, aconteceu isso, lá na tua escola acontece isso, não pode ser, orientar ele de que ele não pode ser assim, mesmo que não saiba se ele é, mas para que ele entenda que isto é errado nesse sentido das relações, né? Claro, e eu acho que uma coisa muito importante é também não ficar numa posição de algoz e culpado, né? Mas poder entender as coisas, como elas se dão, né? Porque senão aí a gente... teve uma situação essa semana onde a professora chama a atenção da criança, não pode pegar, é lei, não pode pegar o telefone, né? E o pai vai e agride. Que horrível, né? Então, assim, se esse pai, essa mãe fica identificado com como se fosse uma agressão que a professora... né? Ou uma humilhação que a professora pudesse ter feito, e nós não estamos aqui para isso, né, para falar entre certo e errado, mas para poder entender as situações, né? As coisas, elas são levadas a ferro e fogo, sem poder ser compreendidas, né? E esse pai, muitas vezes também, assim, sem poder entender o que se passa consigo mesmo, de poder ajudar. Então, como é que fica para poder ajudar, né, o que está acontecendo, sem poder entender, né? Então, eu falo aqui a partir de uma lei, do pode ou não pode. Não pode pegar o celular. Isso precisa ser fato, né? E isso precisa ter o aval, a consideração dos pais. Os pais precisam apoiar os professores, a escola, a educação do seu filho. As leis, isso não pode, né? Que é o imperativo categórico de que tem coisas que nós não podemos fazer,
né? E vamos ter espaço para conversar sobre outras coisas que são importantes, como essas questões que estamos trazendo aqui sobre o bullying. Aliás, conversar, esta é a palavra-chave. Que as famílias possam conversar sobre isso com seus filhos. Vamos entender o que se a passa. escola, né, possa falar isso com os alunos. Que os professores possam cada vez mais levar esse tema para a sala de aula. Exato. Como questão pedagógica mesmo. Exatamente. E se debater para que daí, de repente, a gente possa corrigir nessa caminhada esses erros de uma brincadeirinha que muitas vezes, e nós já falamos várias vezes sobre isso, sobre diversos temas, sempre vem a questão cultural, tá meio que no DNA alguma forma de ser e de agir porque foi sempre assim, né? Então, tipo, fazer brincadeirinha, inclusive muitas vezes, eu vou contar essa piadinha, não sei contar piadas, mas assim, tem a criança se queixou que lá na escola só chamavam ela de cabeção, né? E aí o pai disse, vou tirar satisfação. Foi até a escola e foi na porta e pediu e disse para a professora que a filha estava triste em casa porque só estavam chamando ela de cabeção no colégio e ele veio para tirar satisfação. E daí a professora disse, qual é a sua filha? E daí ele aponta o dedo para ela e disse, aquela cabeça grande lá. A piada, tá, gente? Só para dizer assim que, ou seja, muitas vezes as brincadeirinhas estão em casa, né? Estão em casa ali, de olhar para fisionomia, para isso acontece estética, muito com os adolescentes e com as crianças. E fazer as brincadeirinhas, né? E que se espalha. E daí, como é que vai falar sobre isso se está culturalmente enraizado esse jeito brincalhão, essa permissividade, né? que Exato, passa, né? dos limites, né? Que passa dos limites. E que acaba agredindo cada um de nós, e cada um de nós tem uma história aí que viu ou que sentiu na pele. Exato. A respeito. Vamos falar mais sobre isso. Famílias, escola, sociedade, o bullying está aí no meio de nós, está presente de forma tão... E pessoas sofrendo com a dor invisível, mas que está bem visível se a gente observar. É só nós olharmos melhor e mais para o outro. Sempre, né? Débora, foi um prazer recebê-la mais uma vez. Adorei a nossa conversa, Claudio Miro. Olha só, 5 para o meio-dia e nós aqui, então, debatendo um tema tão importante, tão caro, necessário e vital para as relações humanas e para a constituição do ser humano. Exatamente. Um grande abraço. Um grande abraço para você também. Voltamos no sábado que vem. Nós estamos agora com 11 horas e 55 minutos. Sábado que vem, ainda é outubro, não? É feriado? Não, é dia 1º. Já é novembro, né? Já é novembro. Então, mas vai ter programa sim, é isso aí. Voltamos então no sábado que vem com o Painel FEMA. Música e informação para você que gosta de ter o rádio como companhia. Eu vou deixar agora Maurício Manieri recordando um clássico da música do mundo. Só dá volume e ouça. Rock and Roll Lullaby. FEMA FM.